Fala aí, galera do Nunes Online, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, aqui é o Caio, tá? E hoje nós vamos ver talvez um grupo de verbos, né, que sejam dos mais utilizados em inglês, mas a função exatamente deles, né, e para quem gosta de traduzir também, isso gera um certo problema, porque os chamados modal verbs, eles não teriam um equivalente em português, né? Essas estruturas que não têm equivalência em português são um pouco mais complicadinhas para a gente entender, mas nada também muito complexo não, acredito que vocês entendam tranquilamente, tá? Bom, galera, os modal verbs, tá, de maneira geral, eles são verbos que eles vão mostrar ideias sobre as coisas, tá? Então, quando nós vemos os modal verbs aqui, todos eles, vocês vão ver que tem sempre uma noção por trás deles. Por quê? Porque os modal verbs, eles não apresentam uma tradução perfeita, como, por exemplo, run, correr, talk, falar, think, pensar, eat, comer, see, ver, tá? Scratch, coçar, eles não têm essa ideia, tá? Eles não têm essa tradução, melhor dizendo assim. Eles não são chamados state verbs. São os verbos que você consegue conectar diretamente a uma ação, como eu falei agora. Os modal verbs, eles passam ideias, tá? E além disso, galera, os modal verbs, eles só fazem sentido, eles só podem ser usados juntos de um state verb. Então você nunca vê uma frase simplesmente com can, com should, com must, com would, com will. Sempre tem que usar can think, will go, would take, must have, tá? Ele sempre tem que estar acompanhado de um state verb, tá? Justamente porque eles apresentam somente ideias. Tá? E uma outra característica dos modal verbs é que eles nunca se flexionam, ou seja, não há flexão com relação a passado, presente, futuro, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, singular ou plural. Não há esse tipo de flexão, tá? E além disso, tá, os modal verbs eles não se flexionam e também impedem que os outros verbos da oração sejam flexionados, tá? Então, por exemplo, se eu tenho she thinks, tá? Eu teria she can think, ou seja, o can ele não se flexiona a she, assim como ele também não permite que o think se flexione de acordo com a terceira pessoa do singular, tá? Então essas são algumas características particulares dos modal verbs, tá? Que eu estou falando aqui na introdução para vocês entenderem, e agora nós vamos ver um por um quais são os modal verbs, beleza, galera? Tá? Primeiro caso do verbo modal é o can, talvez seja o mais conhecido, tá? O can ele é utilizado para expressar alguma habilidade, tá? O termo em inglês é ability, capacidade, em inglês capacity, possibilidade, possibility, ou permissão, permission, beleza? Aqui, ó, she can speak German very well, ou seja, o can está expressando uma capacidade que ela tem, uma habilidade que ela possui de falar alemão muito bem, beleza? O can, na forma negativa, ele é usado como cannot, tudo junto assim mesmo, tá? Essa é a forma mais correta, digamos assim, mas eu posso, tá, usar a forma can, também não tem problema, tá? Só que numa redação, por exemplo, é preferível que se use essa forma aqui, o cannot, que seria um pouco mais formal, mas de acordo com a regra culta, beleza? Então, she cannot speak German very well. Para transformar isso aqui no modo interrogativo, basta trocar de posição o can com o sujeito. Então, era she can, agora vira can she speak German very well, beleza? E o can, ele não possui nenhum tipo de abreviação. Tranquilo, galera? Beleza? Próximo verbo que nós veremos é o could. O could ele tem um uso bastante similar ao can, tá? Usado nas mesmas situações. Porém, tá? Ele relaciona-se com uma ideia de passado. Ah, Caio, mas você não tinha acabado de falar que os verbos modernos não se flexionam? Realmente não se flexionam, mas a intenção que é passada quando é um verbo usado junto de could é de uma oração que já ocorreu, beleza? Tranquilo? Tá? Não há flexão do verbo no passado, mas a ideia que passa é essa, beleza? Como por exemplo, ó, he could play soccer every time when he was a kid. Ou seja, ele podia jogar bola o tempo todo quando ele era uma criança. Tá? A ideia que está passada aqui é que hoje em dia essa ação ela não é possível de ser realizada. Beleza, galera? Aqui, ó, no modo negativo, eu uso a expressão, tá? Could not. Então, ó, he could not ou couldn't play soccer every time when he was a kid. No modo interrogativo, é só trocar de posição o could com o sujeito. Era he could, agora virou could he. Beleza?
tá? Vocês podem ver também o could, galera, abreviado, tá? Como apóstrofo D, tá? Que é a mesma abreviação que será usada para should e para would. Apesar de não ser muito comum, justamente por causar essa confusão, mas pode ser que apareça também. Então, seria he could play soccer every time, seria he'd play soccer, tá? Próximo verbo modal é o may. Galera, usado para expressar permissão ou possibilidade, permission ou possibility, tá? E em certas situações ele pode ter um uso similar ao can, ele só não expressa capacidade ou habilidade, tá? Por exemplo, you may be here all time you want. Ou seja, você pode estar aqui, ter a permissão de estar aqui, a possibilidade de estar aqui o tempo que você quiser. Na forma negativa, eu uso may not, tá? E preste atenção, porque o may ele não possui abreviação negativa, tá? Ele não possui can't, could, nem nada parecido com isso. Don't, esquece. Será sempre may not. Não existe abreviação com not em relação ao may. Então, é you may not be here all time you want. No interrogativo, só trocar de posição may com o sujeito. Então, era you may, agora vira may you. May you be here all time you want. E o may também não possui abreviação, tá? O might, uso similar ao may, porém, geralmente é relacionado a situações no passado. Então, galera, se eu tive o could se relacionando com can, só que usada mais para situações no passado, uma ideia de passado, o might é a mesma coisa com o may. Similar ao may, quanto ao uso, porém, mostra uma ideia de passado. Igual nós temos aqui, ó. His friend might play with him before he moved to another country. Ou seja, a amiga dele, tá, podia brincar com ele antes dela se mudar para outro país. Uma ação que acontecia, agora não acontece mais. Beleza? Na forma negativa, eu vou usar might not, porque o might, assim como o may, não possui abreviação negativa, então será sempre might not. Então, his friend might not play with him before she moved to another country. E na forma interrogativa, só trocar de posição o might com o sujeito. Então, era his friend might, agora é might his friend play with him before she moved to another country. Beleza? Próximo, should é usada para expressar conselhos, advice, tá? Que é o termo em inglês, ou ordens leves, tá? Que é a soft order, beleza? Exemplo aqui, ó, you should, e aqui é a abreviação, you'd, aquela que eu falei com vocês, que pode aparecer com could também, mas não é tão comum assim, tá? You'd study more if you want to pass the exam, ou seja, você deve estudar mais se você quer passar na prova. Tá? Na forma negativa, eu uso should not ou shouldn't, tá? Então, you shouldn't study more if you want to pass the exam. Na forma interrogativa, só trocar o should com o sujeito. Era you should, agora vira should you study more if you want to pass the exam. Tá? Outro modal, galera, é o ought to. O ought to uso similar ao should. A diferença, tá, é que ele é muito formal. Então, muitas gramáticas, por exemplo, vocês não costumam ver o ought to porque o uso dele tá caindo em desuso. Tá? Então, ele é muito pouco usado, mas ainda pode ser que apareça um texto mais formal, um texto mais acadêmico, tá? Linguagem científica, alguma coisa assim. O uso é similar, igualzinho ao may. Agora, aqui, ó, you ought to be more alert. Agora, galera, só presta atenção em um detalhe, tá? O ought to, quando eu coloco na forma negativa, tá? O not, ele vai entrar antes do to, entre a partícula ought e a partícula to. Então, you ought not to, ou oughtn't to, be more alert. Cuidado com esse detalhezinho aqui, ó, que o not, dessa vez, ele não entra após o modal, ele entra no meio, tá? Dessa expressão aqui. Assim como na forma interrogativa, eu vou trocar o ought de posição com o sujeito e o to permanece na mesma posição. Aqui era you ought to, agora é ought you to be more alert. Tudo bem? Próximo, galera, o must. Must é usado para expressar obrigação, dedução ou proibição. Sendo que proibição somente no modo negativo, tá? E preste atenção porque os usos dele de obrigação e dedução é bem diferente um do outro, tá? Então tem que prestar atenção no uso para poder interpretar isso aqui. Vamos lá.
Every child must respect their parents. Ou seja, toda criança tem obrigação de respeitar os seus pais. Beleza? Algo que se deve fazer. O próximo, ó, you must not or mustn't walk on the grass, tá? E como eu falei com vocês, quando o must está dando no modo negativo, eles peçam a proibição. E aqui cuidado, tá, galera? Porque a gramática diz que você pode usar o must no modo afirmativo, no modo negativo e no modo interrogativo. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Só que a interpretação vai ser completamente diferente. O must no modo afirmativo, ele será somente obrigação e dedução. No modo negativo, ele será somente proibição. Então, quando a gramática interfere, muda a interpretação. Nos outros que nós vimos, should, ought to, might, may, can, could, tá? Os modos não vão mudar a ideia passada por eles. Afirmativo, negativo e interrogativo. Não muda. Com must, isso vai acontecer. Então, presta muita atenção nisso. Beleza? No modo interrogativo não tem esse problema. Então, só trocar de posição sem problemas. Ó, must every child respect their parents? Acabou, sem problema nenhum. Belezinha? Próximo, galera. Would. Usado para expressar hipóteses. Tá? Ofertas ou convites. Também usos bem diferentes, né? Algo hipotético e algo irreal, uma oferta ou um convite. Se liga aqui, ó. Exemplo. If I were an animal, I would, ou I'd, tá? O I'd é abreviação para would, beleza? Similar a de should, similar a de could. Be a bear. Ou seja, se eu fosse um animal, eu seria um urso. Algo, obviamente, impossível de acontecer, mas, hipoteticamente falando, tá? Então, nesse caso, você usa o would. Ou, o would também é usado para ofertas. Só que, obviamente, quando ele se refere à oferta, somente no modo interrogativo, tá? Não quer dizer que você não possa fazer uma hipótese interrogativa, pode sim, só que quando se referir à oferta, será exclusivamente no modo interrogativo, como aqui, ó. Would you like some coffee? Gostaria de um café? No modo negativo, galera, eu vou ter would junto do not ou wouldn't. Então, if I were an animal, I would not or wouldn't be a bear. Beleza? Will. Will nós já vimos quando nós olhamos lá atrás, tá? Para orações no futuro, futuro simples. Então, a gente já viu o will. Então, eu vou passar rapidamente aqui só para relembrar com vocês. Lembrando que o will também é um verbo modal, tá? Ele dá a ideia de futuro, beleza? Quando nós vemos o futuro, nós falamos sobre isso, sobre will, going to, diferentes formas de futuro, tá? Não tem uma estrutura específica para futuro, beleza? Então, o will ele tem essa função de dar essa ideia de futuro, tá? Expressar ações, gerando futuro, mais especificamente desejos ou vontades, como, por exemplo, someday I will ou I'll travel to Turkey. Algum dia eu viajarei para a Turquia. Tá? Negativo, eu vou usar will not ou want. Então, someday I will not want to travel to Turkey. Interrogativo, só trocar de posição will com I. Como nesse caso aqui, eu tenho someday, não é necessário, tá? Com esse advérbio de frequência, trocar de posição. Tá? Someday é um advérbio de frequência que ele pode vir em vários, né, vários pontos da sentença, início, meio ou fim. Então, someday will I travel to Turkey? E o shall tem uso similar ao do will, beleza? Só que ele é mais específico, tá? Para representar convites, coisa que o will, por exemplo, não faz, tá? E ele não é muito usado na terceira pessoa, seja singular ou plural, que é uma particularidade dele também. Então, ó, you shall, you will pass now, beleza? Você deve passar agora. Como exemplo, eu tenho aqui, ó, o shall we begin, tá? Aqui aí já é representando um convite, tá? Vamos começar? Seria mais ou menos algo nessa linha. No modo negativo, eu vou usar shall not ou shan't. Então, é you shall not, shan't pass now. Beleza? Tudo bem? Seguindo, galera. Só que não somente os verbos modais existem. Existem também os semimodais. O que caracteriza um semimodal, galera? São verbos que, ora, eles podem ser usados como verbos modais, ora, podem ser usados como state verbs. Tá? Por exemplo, o verbo dare significa ousar, ter a ousadia, ter a coragem de. Por exemplo, you dare go ou you dare to go beyond your limits. Você deve ir além dos seus limites. Vocês podem ver que eu posso usar tanto ele caracterizando o modal, dare go, sem o uso do to, tá? Ou dare to go, caracterizando um state verb. Assim como na forma negativa eu posso usar don't dare, por exemplo, no caso aqui, ou daren't.
apesar de ser muito pouco usado, existe a forma there também. Próximo modal é o verbo have, tá? Que significa ter. Então eu posso usar you have studied ou you have to study, sendo que a segunda forma é usada 90% das vezes, é muito mais comum, mas pode ser que apareça dessa maneira, tá? E isso não seria um present perfect, na qual o have é auxiliar, então cuidado com isso também, tá? E o need, que eu vou ter significando necessitar ou precisar. Eu tenho I need buy ou I need to buy a new pair of shoes. E também posso usar na forma negativa. Don't need, nesse caso aqui, ou needn't, tá? Que é mais rara, mas pode aparecer também. Beleza? Assim como na interrogativa, no caso de there e no caso de need, eu posso trocar de posição, tá? Então, eu poderia ter do you dare go ou there you go. No caso aqui, ó, I need buy ou need I buy. Sem problema nenhum, isso pode acontecer. Com have não vai acontecer, mas ele também é considerado um semimodal. Beleza? E além disso, galera, tem expressões que substituem o uso dos verbos modais, tá? Especialmente para evitar a repetição constante. Então nós temos aqui, ó, a expressão be able to, que substitui can, could, tá? E uma questão das expressões substitutivas é que elas têm que variar conforme o tempo. Então, se eu tenho os verbos modais invariáveis, essas expressões sendo formadas pelo verbo to be, tá? Outras nós veremos aqui, mas a maior parte delas pelo verbo to be, então vai haver variação. Por exemplo, can será conjugado no be able to no presente, could, be able to no passado. Então, ó, she can speak English é igual a she is able to speak English. Beleza? A expressão be capable of, tá? Também substitui o can e o could nas mesmas bases, tá? Sendo conjugado conforme can presente, could passado. Então, ó, she can speak English é a mesma coisa que she is capable of speaking English. Aqui presta atenção só no detalhe, tá, galera? Após qualquer tipo de preposição, os verbos são conjugados com ing, tá? O sentido é o mesmo, tá? Ela pode falar em inglês, ela é capaz de falar em inglês, mas gramaticalmente eu escrevo isso aqui com ing. Tudo bem? Próxima expressão, be permitted to, que substitui can, could, may, might. Então eu posso ter, por exemplo, you may go out, que é a mesma coisa que you can go out, que é a mesma coisa que you are permitted to go out, tá? As três frases significam a mesma coisa, dando ideias ali de permissão, como nós já vimos, de can e may, a permission. A expressão be allowed to substitui can, could, may e might, tá? Então, ó, you can go out é igual a you may go out, que é igual a you are allowed to go out. Você pode sair, você está permitido a sair, tá? A ideia é a mesma, beleza? Como nós já vimos também lá atrás, que can e may, em certas situações, eles se equivalem. Tudo bem? Outra expressão que é usada também substitutiva é o had better, tá? E aí pode aparecer a abreviação apóstrofo D, tá? Do had. Substitui should e ought to naquela ideia de conselho, de advice. Então, you should get some rest, você deve descansar. É a mesma coisa que you ought to get some rest, que é a mesma coisa que you had better get some rest. Beleza? Os três, a mesmíssima coisa. Outra expressão também que é utilizada é o have to, tá? Mesma coisa que must, no sentido de você ter uma obrigação, tá? Então, you must pay your bills e you have to pay your bills. São iguais. Lembrando que o have to substitui o must somente na ideia de obrigação. Dedução não substitui, tá? E o can't, e aí é um modal que é usado também na mesma ideia de must, de proibição, tá? Então, o can't, ele também tem essa mesma noção do que o must, de proibição. Então, children mustn't be alone at home, ou seja, crianças não podem estar sozinhas em casa, não devem estar sozinhas em casa. Children can't be alone at home. A mesma ideia. Beleza, galera? Então, é isso. Valeu, grande abraço. Tamo junto. Valeu!